Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sintam-se à vontade nesta tarde para este bate-papo, onde o tema de hoje é fermentação natural, o que é, benefício e a sua saúde. E para esse bate-papo legal de hoje, o meu convidado especial é o Dr. Jonathan Soldera, que já está conosco na sala e já estará trazendo para nós todas essas relações de benefícios da fermentação natural para a nossa saúde. Mas para introduzir, pessoal, então, a nossa conversa, o nosso bate-papo desta tarde, eu quero compartilhar com vocês 4 slides falando um pouquinho o que é a fermentação natural e logo o Dr. Jonathan Soldera já estará conosco para nos trazer estes benefícios da fermentação natural. Eu não estou conseguindo aqui compartilhar minha tela, eu acho que a tela do Dr. Jonathan está compartilhada. Eu vou pedir para que ele descompartilhe a sua tela, para que nós possamos compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá, então. Acho que a minha tela não vai ser compartilhada. Mas mesmo assim eu vou falando então para vocês e já então o Dr. Jonathan entra com vocês. Bom, pessoal, fermento natural, o que é, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que é o fermento natural e como eu falei no segmento, o Dr. Jonathan estará trazendo os benefícios para a nossa saúde. O fermento natural, então, ele é uma cultura de micro-organismos presentes no ar e na farinha de trigo. Também ele é encontrado em frutas, plantas e grãos, com a adição de um lactobacilo. Esse processo é bastante antigo, né? Acredito que todos presentes sabem. Esse é um processo utilizado muito antigo na produção, inclusive dos primeiros pães no registro da história. Nós temos a fermentação, então, chamada levain, né? Fermento em francês, que se pronuncia levain, ou sourdough starter em inglês, ou liveito naturale, ou pasta madre em italiano, e massa madre em espanhol, ou massa leveda, chamada em Portugal, né? Ou massa azeda. Um pão, pessoal, então, ele feito com esse fermento, ele leva mais tempo, né, para ser feito, para ser produzido. Ele possui, então, um aspecto rústico, uma casca crocante e um miolo cheio de alvéolos irregulares e com aquele sabor levemente azedo e incomparável. A origem, então, do fermento natural, pessoal, a origem do fermento natural, que eu não consegui compartilhar a minha tela, mas vamos lá. A origem do fermento natural, os primeiros registros, né, que nós encontramos na literatura, é cerca de 3.700 anos antes de Cristo. E a sua origem mais provável está relacionada com o início da agricultura. Foi então somente nos últimos 150 anos que o fermento industrializado ele foi desenvolvido, e logo passou a ser ampliamente empregado na produção de pães. Feita então essa primeira introdução, pessoal, da fermentação natural e do que é, né, o fermento natural, já quero então convidar o Dr. Jonathan Soldera, que está conosco já na sala presente, para compartilhar essas informações tão importantes para nós que fazemos parte do mundo da gastronomia. O Dr. Jonathan é graduado pela UX, Universidade de Caxias do Sul. Ele é mestre em hepatologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e doutorando em patologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E atualmente também ele é professor do curso de Medicina da Universidade de Caxias do Sul. Ele também é especialista titulado em gastroenterologia, endoscopia digestiva
e hepatologia pelas respectivas sociedades. Desde já, Dr. Jonathan, muito obrigado pelo aceite do convite de estar conosco nesta tarde, falando um pouquinho, né, do fermento natural e dos seus benefícios à saúde. Obrigado, então, pelo aceite do convite. A partir de agora, eu passo a palavra ao Dr. Jonathan. Obrigado pelo convite. É sempre bom poder participar e falar um pouquinho da nossa experiência dentro da universidade como profissional com atendimento de pacientes. Ele não está me permitindo compartilhar a tela. Ele bloqueou aqui. Ele realmente bloqueou aqui o compartilhamento de tela. Aqui. Acho que agora está funcionando. Ali, agora apareceu a tela. Perfeito. Então, vou fazer uma apresentação breve falando um pouco sobre o fermento natural e quais benefícios potenciais ele poderia ter para a saúde. Vamos começar então com a descrição do que a gente pretende falar um pouquinho hoje, abordar. Então, primeiro a gente vai falar um pouco sobre o glúten, o que é o glúten, o que é a doença celíaca, que é a doença relacionada com o consumo de glúten, o que são os frutanos, que a gente vai falar um pouco sobre o que tem no trigo além do glúten, um pouco sobre os FODMAPs, que é o nome que a gente dá aos alimentos que fermentam no intestino, produzindo gás e causando ocasionalmente irritação do intestino, e o papel do fermento natural em relação a esses três alimentos e onde que ele se encaixa na terapia de pacientes com intestino mais sensível. Então, vamos começar um pouquinho falando sobre o glúten. O que é o glúten, então, e a doença celíaca? Uma foto de uma pizza para ilustrar bem o glúten, que é uma proteína presente no trigo, que é na cevada, no centeio, na aveia, no triticale, no malte e no painço. Ele é formado quando você adiciona água à farinha. A gliadina e a glutenina, que são duas proteínas que fazem parte do glúten, elas se aglomeram e formam a massa. Essa junção forma o glúten, que ele dá elasticidade, adesividade e a plasticidade à farinha de trigo e à massa, permitindo o crescimento do pão sem quebrar a farinha, sem ele abatumar, e permite ter uma boa maciez, uma boa textura, tornando esse pão mais palatável, mais saboroso. Em relação à doença celíaca, que é a doença relacionada ao consumo de glúten, é uma doença com genético, em que tem uma sensibilidade imunológica contra o glúten. Tem uma dupla de genes, que é a HLA-DQ2 e DQ8, que codifica essa doença. Algo no ambiente ativa esses locos HLA, e isso cria anticorpos que vão atacar o glúten na mucosa intestinal e, por conseguinte, vão acabar causando dano ao intestino. Essa doença está presente ao redor de 1% da população descendente de europeus, por isso que nós temos uma alta prevalência na região sul e sudeste do Brasil, por causa da alta descendência europeia nessas regiões. Então, essa doença se traduz na presença de anticorpos e uma lesão intestinal. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo da lesão intestinal. Essa aqui é uma foto, uma endoscopia com a segunda porção do adenal. É feito essa imagem numa endoscopia digestiva alta, olhado pelo exame através da boca. Se percebe, essa aqui é uma mucosa intestinal normal, com as pregas bem formadas, brilhosas e bem grossas. Aqui a gente percebe o que chamamos de relhamento de pregas, que são ranhuras e reentrâncias nas pregas do intestino. Há um intenso edema dessas pregas também, que elas estão edemaciadas, elas são opacas e não brilham tanto como as pregas normais. E a gente também percebe um achatamento, um apagamento dessas pregas. As pregas costumam ser mais elevadas e mais visíveis, e elas estão mais planas e mais achatadas. Isso traduz na lesão histológica. Quanto aqui à direita, a gente vê a foto do duodeno normal, com suas velocidades amplas e bem abertas. A gente vê aqui o duodeno desse paciente da doença celíaca.
em que nós vemos uma velocidade completamente achatada, certo? Então é totalmente diferente dessa imagem aqui, em que as velocidades são bem abertas, em que seria a comparação entre um pneu novo e um pneu careca. O pneu careca acaba mostrando a mucosa bem achatada, um pneu novo tem todas as ranhurinhas, as entradinhas. Além disso, é uma importante inflamação, a gente vai ter muitos linfócitos, essas manchas azuis, na mucosa, que é diferente daqui, que a gente vê poucos linfócitos. Então, o único tratamento da doença celíaca é uma dieta totalmente isenta de glúten por toda a vida. Então, pacientes celíacos, uma vez diagnosticados, não podem nunca mais ingerir glúten, porque além da doença celíaca, que é a lesão intestinal, desabsorção, a ingesta de glúten aumenta o risco desses pacientes fazerem linfoma, que é uma manifestação geralmente letal da doença celíaca. Então, a doença celíaca não é uma brincadeira, não é uma intolerância em que come glúten e passa mal. A pessoa celíaca não pode comer absolutamente nada de glúten o resto da vida. É muito importante também cuidar da contaminação cruzada em armários, talheres, formas, pratos. Os celíacos têm que ter nas suas casas o armário onde estão as coisas sem glúten, as formas onde eles fazem os pães deles, pratos separados. Em restaurantes tem que cuidar da contaminação, não adianta eles comerem um X com pão sem glúten, um pão de arroz, um pão de milho, se ele foi prensado na mesma chapa que foi prensado um pão de trigo logo antes, que isso vai contaminar com glúten o pão dele. Não se recomenda que pessoas saudáveis façam dieta isenta de glúten, porque isso reduz bastante a ingesta de grãos integrais, aumenta o risco cardíaco. Além de que a dieta isenta de glúten é rica em arroz e acabam pessoas se contaminando com os metais pesados do solo, da produção de arroz. Então, não é recomendado que pessoas não celíacas façam uma dieta totalmente isenta de glúten pelo aumento de risco de algumas doenças. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre os frutanos, que são alguns sacarídeos que são presentes no trigo além do glúten. Então, os frutanos são família de polissacarídeos, família de açúcares, e oligosacarídeos formados exclusivamente por unidades de frutose. Eles estão presentes no alho poró, no alho e na cebola, sendo alta concentração nesses 3 legumes, 3 vegetais, mas também estão presentes no aspargo, alcachofra e também no trigo, centeio e derivados. Eles são de uma absorção difícil, não é fácil nós mesmo quebrar as ligações dos frutanos e absorver totalmente a frutose presente nesses polissacarídeos, que é a junção de várias unidades de frutose. Então, eles acabam permanecendo no intestinal, onde as bactérias do intestino fermentam esses frutanos e vão acabar formando gases, que acabam levando a extensão abdominal e pode causar diarreia também. Eles podem causar sintomas intestinais, são responsáveis por boa parte de sintomas relacionados ao intestino sensível, ao intestino irritável. A quantidade de frutanos no centeio, no trigo, é menor que nos outros alimentos. Alho poró, alho, cebola, tem muito mais frutanos do que o trigo. No entanto, a gente gere muito mais trigo do que alho e cebola. Alho e cebola são temperos, a gente usa doses baixas na produção de alimentos. É diferente do trigo, que ele é a base, geralmente, do alimento, forma de massa. Quando tu prepara uma panela de massa, tu coloca meio quilo de massa de trigo ali. No entanto, tu vai colocar uma cabeça de cebola, meia cabeça de cebola, vai colocar 50 gramas de cebola. Tu acaba tendo muito mais frutano derivado do trigo do que da cebola ao produzir uma massa, por exemplo. Então, surgiu um termo alguns anos atrás, que ainda está em grande discussão, que é sensibilidade ao glúten não celíaca. Tem um erro de digitação ali, sensibilidade ao glúten não celíaca. Mas se acredita que os frutanos sejam responsáveis por essa entidade, em que os pacientes relatam sintomas quando gerem trigo, mas não há lesão intestinal ou anticorpos. Então, glúten em frutanos, em um estudo de prova de conceito, se testou pacientes que faziam dieta isenta de glúten por suspeitar ter sensibilidade ao glúten, se expôs eles a 3 sachês, um sachê de glúten de frutano e sachê placebo. Eles eram cruzados, cada mês eles usavam um sachê. O curioso é que os pacientes que se diziam sensíveis ao glúten, não celíacos, eles na verdade tinham sintomas com os frutanos e não com o glúten, com o sachê de frutano. Então, a princípio, esse termo que foi cunhado há meia década atrás, talvez não seja realmente verdadeiro, talvez seja sensibilidade ao trigo não celíaco, que é o termo atualmente preferido na literatura para esse tipo de síndrome clínica, que não tem tradução orgânica ou biológica.
nós não temos nenhum teste capaz de diagnosticar essa sensibilidade ao glúten. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os FODMAPs, que é o grupo de alimentos que fermentam no intestino. Então, os FODMAPs entram no conceito de síndrome do intestino irritável, que é um intestino sensível aos alimentos. Essa síndrome do intestino irritável é formada por 3 pilares, que é alterações da microbiota intestinal, em que há um aumento de uma flora fermentadora, uma desbiose intestinal. Embora nós entendamos atualmente como essa desbiose ocorre e quais bactérias estão alteradas, nós não sabemos no momento como manipular a flora intestinal de uma forma efetiva. Tem uma relação com a dieta rica em sacarídeos fermentáveis, ela tem relação com sintomas dessa síndrome, e com o humor. Existe uma via de mão dupla entre o cérebro e o trato digestivo, que quando o intestino está irritado, o cérebro vai estar mais irritado e vice-versa. Então tem muita relação com o humor da pessoa, depressão, ansiedade, tristeza e angústia, o intestino irritável. A gente brinca que o intestino irritável acontece em pessoas irritáveis também, porque tem relação muito com o humor, e isso dá nas duas vias. O intestino não é só o intestino que está irritável. Quando o intestino está irritado, a pessoa costuma estar irritada também, porque a irritação perou o intestino ou porque o intestino perou a irritação. Então, o FODMAPs é um anagrama do inglês que define o conjunto de alimentos fermentáveis que são mal absorvidos e que podem causar desconforto intestinal. Eles são oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis, basicamente um grande grupo de açúcares, e foi demonstrado em inúmeros estudos que a dieta composta por FODMAPs, ela melhora os sintomas em mais de 70% dos pacientes que têm intestino irritável. Então, essa dieta ela possui 3 etapas, em que primeiro se tira todos os FODMAPs, e depois se introduz gradativamente um a um, subindo as doses progressivamente. Então, o que a gente faz? O que a gente costuma fazer na prática? Ou a gente caminha o paciente para um nutricionista, que vai estar mais próxima do paciente orientando a dieta, ou alguns pacientes gostam de fazer a dieta por si mesmos. Então, eu costumo passar um aplicativo para eles ter a lista dos alimentos que estão ricos em FODMAPs. Eles começam para gerar uma tábua rasa, que não gerem nada, uma dieta por 15, 30 dias sem nada dos FODMAPs, e depois vão testando um a um. Por exemplo, hoje tu testa alho, então tu coloca um dente de alho na comida. Um dente de alho não deu sintomas, perfeito, dente de alho tá bom. Amanhã tu coloca 2. 2 deu sintomas, beleza, tu pode comer alho, mas não pode comer muito alho. Então essa fase da reintrodução. Isso vai nos levar a uma dieta personalizada, que é uma medida altamente eficaz para aliviar os sintomas de estufamento e a diarreia no intestino irritável, principalmente o estufamento e o excesso de gases, que são os principais sintomas que essa dieta altera. Essa dieta, para fazer a longo prazo, é um pouco complicada, tirar todos os FODMAPs, porque a lista de FODMAPs é bem pequenininha, essa lista enorme que está nesse slide. Então, o paciente tem que evitar uma gama enorme de alimentos, é muito difícil a pessoa conseguir ficar sem nada disso a longo prazo, porque a restrição dietética é muito extensa. Lembrando que cebola e alho a gente gera muito aqui na região, a gente usa muito como tempero, são os alimentos mais ricos em FODMAPs desse grupo. Então, o fermento natural, onde é que o fermento natural entra nessa história que leva a gente a pensar no glúten, nos frutanos e nos FODMAPs, sendo que o frutano é um FODMAP. Então, os frutanos, tem alguns estudos que demonstram que o fermento natural poderia reduzir o teor de frutanos do trigo, porque esse fermento natural acabaria quebrando as ligações dos frutanos, deixando a frutose no estado mais elementar dentro do trigo. Isso não se aplica, no entanto, à doença celíaca, por causa que não tem nada a ver com o glúten. A gente tem algumas enzimas que degradam o glúten do alimento, mas não faz diferença, porque o que causa a reação imunológica ao glúten, o glúten é uma proteína grande formada por outras proteínas menores. A causa imunológica ao glúten é a gliadina glutenina, não é o glúten em si. Então não adianta tu quebrar o glúten e ingerir gliadina pura, tu vai ter ação imunológica igual. Então quem que é celíaco não pode gerir nada que tenha trigo, cevada e centeio o resto da vida e pronto. No momento não há nada que permita que pacientes com doença celíaca ingiram esse grupo de alimentos. É completamente proibido o resto da vida. Tem evidências que a fermentação natural poderia reduzir a quantidade de FODMAPs do trigo, porque essas leveduras e bactérias láticas do fermento natural poderia quebrar os frutanos FODMAPs, reduzindo a concentração desses no trigo, então. Então, o fermento natural não remove o glúten do trigo, isso é muito importante lembrar, mas ele reduz a quantidade de carboidratos fermentáveis, permitindo que pacientes com intestino irritável ou intolerância ao trigo não celíaca, pacientes que não são celíacos, possam consumir pães feitos de farinha de trigo, como esse pão da foto, que é um pão feito de farinha integral, produzido com fermento natural,
porque esse fermento vai consumir um pouco do açúcar do trigo. Tem uma particularidade que o pão que a gente come hoje em dia é muito produzido com fermento químico. Fermentos químicos são substâncias que reagem com o calor produzindo gás, então eles também causam muito estufamento, os produtos com fermento químico. Então também tem muita relação com isso, a mudança do fermento mudou a nossa relação com o trigo, nós não nos damos mais tão bem com o trigo. Então eu gostaria de agradecer o convite, fico disponível a perguntas, esse é o meu e-mail, para caso eu tenha alguma pergunta específica que queira fazer. E só lembrando essa frase da diretriz britânica de nutrição, que é uma frase muito importante para a gente se lembrar no mundo moderno. A gente não precisa de açúcar, sacarose na dieta, a sociedade manda de açúcar na dieta é 0. A gente tem que tratar o açúcar como um agrado ao nosso paladar, mas não como algo necessário, nutritivo na nossa alimentação. Boa parte das doenças que nós tratamos no consultório como gastrologistas derivam do alto consumo de açúcar hoje em dia, desde a obesidade, a gordura no fígado, o intestino irritado. Então, lembrar a moderar o consumo de açúcar, porque o açúcar não é um alimento que nós necessitamos, não é tão saudável assim. Perfeito. Ok, Dr. Jonathan, muito obrigado pela sua explicação, né? Vemos como é rico o pão de fermentação natural, né, e benéfico para a nossa saúde. Mas já temos um bom número de pessoas que estão conosco nesta tarde, nos acompanhando nessa live. E para iniciar, então, o nosso bate-papo, doutor, eu tenho uma primeira pergunta, né, para lhe fazer. Lembrando que quem está conosco online pode registrar a sua pergunta ali no chat, né? E eu tenho certeza que o doutor terá maior prazer em responder a sua pergunta. Primeira pergunta, então, que eu teria a fazer, eu gostaria, né, uma inquietação minha, de saber se muitos pacientes lhe procuram, né, para serem atendidos com essa síndrome que você falou aí do intestino irritável. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa síndrome para nós. Tá, o intestino irritável, ele é uma das doenças que mais comumente levam o paciente a buscar o gastroenterologista. Ele é uma doença caracterizada em pessoas jovens, geralmente saudáveis. O diagnóstico é feito por exclusão. Nós vamos excluir que o paciente tem doenças orgânicas, como a doença celíaca, intolerância à lactose, infecções intestinais, parasitose. Então, ele necessita de uma avaliação diagnóstica geralmente mais completa e detalhada. A gente brinca entre nós gastroenterologistas que o sintoma mais afetador do consultório é a diarreia, porque a diarreia pode ser representante de doença em vários órgãos, pode ser doença do intestino, intolerância alimentar, pode ser doença pancreática, tumores, inúmeras doenças causam diarreia. Então, a diarreia é um sintoma que nos complica as vidas, às vezes, para fazer diagnóstico, muitas patologias cursam com diarreia. O intestino irritável, sim, é uma doença muito frequentemente nós vemos no consultório na prática diária do gastroenterologista. Acho que tem que abrir o microfone. Ok, eu liguei aqui o microfone, desculpem, pessoal. Estou vendo que já temos bastante perguntas ali no chat, mas antes de passarmos ali para o chat, eu tenho mais uma pergunta aqui, uma curiosidade também, né? De saber se os especialistas, né, da área da medicina, se vocês recomendam o consumo de pães naturais, né, como parte do tratamento ao paciente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós nessa tarde também. Tá. Em relação a pão de fermento natural, eu, pessoalmente, no consultório, costumo recomendar que os pacientes, que a gente tem muito uma cultura de ingerir trigo aqui na região, então as pessoas se sentem muito tristes ao dizer que elas devem evitar trigo quando estão no intestino irritável, por exemplo. Então eu recomendo sim que os pacientes com intestino irritável, eles adquiram, compram, produzam em casa pães de fermento natural, para poder ingerir trigo, porque faz parte da nossa dieta, a gente costuma ingerir no dia a dia, e boa parte deles apresentam sintomas com o cacetinho do mercado, com o pão de X, com o pão de cachorro-quente, que muitas vezes tem fermento químico junto, e não apresentam com o fermento natural. Ok, doutor. Uma curiosidade também, uma inquietação minha, é de saber um pouco, né, dessa fermentação natural, o resultado, né, que é obtido por esses pacientes que fazem a dieta ou que passam, né, a colocar na sua dieta
a partir da sua recomendação, a fermentação natural, qual é o resultado, né? Se existe um resultado efetivo no tratamento desse paciente. Porque o nosso bate-papo nessa tarde é para realmente, né, esse ponto, saber se realmente a fermentação natural ela é eficaz, né, e se ela realmente ajuda esses pacientes, essas pessoas que têm, né, esse problema. Gostaria que você explanasse um pouco melhor sobre isso, por favor. Quando a gente fala de medicina atualmente, a medicina ela mudou um pouco nas últimas décadas. Nós usamos muito análise estatística para comparar grupos com as intervenções que nós fazemos. A dieta FODMAP, que é essa dieta que eu citei, que tira frutanos, que acaba tirando trigo pelo conteúdo alto teor de frutanos, a dieta FODMAP ela tem uma alta eficácia por intestino irritável. Inclusive, nós não temos nenhum medicamento que tenha uma eficácia próxima dessa dieta. Tanto que atualmente o mainstay, o padrão ouro para o tratamento do intestino irritável, na minha opinião, é a dieta pobre FODMAP. Eu costumo recomendar aos meus pacientes isso como terapia principal. Os medicamentos eu recomendo eles usar como pulsos temporários em momentos de crise ou que tenham muita dor. Usamos alguns medicamentos antiespasmódicos que melhoram os sintomas da diarreia, os que são constipados, alguns procinéticos que aceleram o trânsito do intestino. Então, a gente acaba usando medicamentos mais como uma muleta temporária para esses pacientes serem melhores por um certo tempo. Mas eu, pessoalmente, não recomendo mais que a intervenção seja unicamente medicamentosa. Porque como a gente tem hoje em dia o intestino irritável, que é aquele tripé que eu apresentei nos slides, nós não entendemos mais como uma doença que medicamentos vão fazer muita diferença. Ela vai ser uma doença mais comportamental, tem relação com a dieta inadequada a longo prazo, que é uma mudança da flora intestinal, com o ambiente estressante a gente vive no ambiente urbano, porque essa doença é menos prevalente no interior, e também com a nossa dieta industrializada, que nós acabamos usando alimentos ultraprocessados, que são ricos em açúcares fermentáveis. E essa dieta é extremamente eficiente, ela reduz em 70% os estudos em índice dessa dieta, que foi desenvolvida há uns 5 a 8 anos atrás, eles mostraram que os scores de sintomas, quando a gente estuda intestino irritável, não é uma doença orgânica. Como a doença celíaca, se eu quero saber se o paciente melhorou, eu olho o intestino, biopsio e olho o tecido e vejo que está vendo com o tecido. Então, é uma doença que eu consigo mensurar biologicamente. Intestino irritável depende do que o paciente relata em relação aos sintomas. Então, os scores de sintomas a gente usa para padronizar e poder comparar os pacientes entre si, comparar o momento do paciente com outro momento dele, melhoram em 70% com o uso dessa dieta. Então, a gente acaba usando essa dieta como uma grande parte da terapia, e o postamento natural entra na possibilidade do paciente poder ingerir trigo, porque isso reduz, porque tem alguns estudos que demonstram que o uso de fermento natural, que seja o fermento selvagem, o fermento que tenha bactérias láticas junto com leveduras, que esse fermento reduziria a quantidade de frutanos e, por conseguinte, a quantidade de FODMAPs do trigo, tornando ele mais tolerável que o intestino irritado. É uma coisa que a gente acaba vendo na prática também. Pacientes que não conseguem ingerir cacetinho, pão de X, pão de cachorro-quente, acabam conseguindo ingerir pão de fermento natural. Muito bem, muito interessante, doutor, essa informação, né, para nós que somos da gastronomia, informação muito importante, né, levando em consideração que hoje, nos dias atuais, né, o pão de fermentação natural está em alta, podemos dizer assim, né, temos um grande número de padarias, de supermercados que estão disponibilizando, né, aí a fabricação de pães com fermentação natural. Mas nós já temos uma pergunta, né? Vamos pedir ao Rudinei, que está aí nos bastidores, que coloque a pergunta, então, no ar. A pergunta vem da Sara Fontana. A intolerância pode ser hereditária, doutor? Então, você poderia nos explanar um pouquinho sobre esse assunto e responder a Sara Fontana? A gente sabe que a intolerância é um termo genérico para a dificuldade de digestão de vários alimentos. A intolerância à lactose, sim, a intolerância à lactose ela tende a ser hereditária, ela vem do gene da hipolactasia, que é um subgenético genético, em que durante a fase adulta a pessoa para de produzir lactase, que é a enzima que degrada a lactose.
Então, a intolerância à lactose, ela é sim de cunho genético. A doença celíaca, que não é uma intolerância, a doença celíaca é uma doença autoimune, certo? É muito bom que a gente esclareça bem esse termo, porque muitas vezes se diz que a intolerância à lactose, a doença celíaca é uma intolerância, que o celíaco pode comer um pouco de glúten que não dá nada. Não, o doente celíaco ele faz uma imunidade sistêmica contra o glúten, tem manifestação cutânea, articular, intestinal, ela é uma doença orgânica, a doença celíaca não é uma intolerância somente. A doença celíaca, sim, ela é de cunho genético, ela é exclusiva de descendentes europeus, o HLA-DQ2 e DQ8 é exclusivo de descendentes europeus, a Ásia e a África praticamente não possuem doença celíaca, é extremamente rara nesses locais, certo? E a doença celíaca ela desenvolve durante a infância ou fase adulta e se manifesta numa gama de sintomas clínicos, como estufamento, diarreia, perda de peso, desnutrição, inabsorção, dificuldade para ganhar peso, às vezes parece refluxo, o paciente se queixa de azia, queimação, dor de estômago, e tu vai diagnosticar o paciente que ele era celíaco. E tem uma situação muito grave da doença celíaca, quando o paciente é celíaco e não é feito diagnóstico a tempo, ou quando o paciente é celíaco e fica comendo glúten, que é a crise celíaca, que é uma doença celíaca potencialmente fatal. Até tem um caso de crise celíaca que eu atendi no ambiente privado, que é uma manifestação muito rara da doença celíaca, que a gente conseguiu, durante a investigação dos pacientes, ter uma imagem de uma entororessonância, uma ressonância magnética do intestino da crise celíaca. E a única imagem disponível até hoje dessa apresentação, porque é uma apresentação muito rara, ao redor de 40 casos relatados no mundo, e a gente descreveu o nosso caso para a Gastrology, que é o maior periódico de maior impacto da gastrologia do mundo, por ser uma apresentação extremamente rara da doença celíaca. Não existia até o momento uma imagem de ressonância de intestino desses pacientes descrita. Muito bem, muito obrigado, doutor. Informações muito importantes, né, para nós nesta tarde. É uma honra estar com vocês no meu canal, né? Não se esqueçam de curtir ali, de dar o like ali no meu canal, né? Ronaldo Dias. Temos mais perguntas também no ar. Vamos pedir ao Rodinei que coloque mais uma, então. A Joaneide Almeida. Segundo exame médico, você não tem intolerância, porém sente muito desconforto. Sintomas parecidos com os da intolerância. Como se deve proceder? Essa questão do intestino irritável, bem esse é o ponto do intestino irritável. O intestino irritável é uma doença não orgânica, então ela não é mensurável biologicamente. Nós não conseguimos que venha um teste positivo, por causa nós não temos nenhum teste capaz de diagnosticar o intestino irritável, então nós temos pela exclusão exatamente. O paciente ele não é intolerante à lactose, ele não é celíaco, ele não tem insuficiência pancreática, ele não tem retocolite, ele não tem doença de Crohn, ele não tem nenhuma doença orgânica que se manifeste em forma de sintomas de uma intolerância alimentar. No entanto, quando ele se alimenta, ele apresenta sintomas com alguns alimentos. Os FODMAPs é o principal grupo de alimentos que causam tipo de sintomas, que é aquela lista pequenininha, aquela lista de uns 50 alimentos diferentes que eu apresentei nos slides. E tu vai ter intolerância a alguns alimentos específicos daquele grupo. Então, é por isso que a gente faz a dieta em 3 etapas, a gente tenta identificar o que o paciente é exatamente intolerante. Só que, biologicamente, não é como nós mencionamos hoje em dia. Existe, no entanto, um trabalho extremamente interessante dos japoneses, em que eles têm um método chamado endoscopia confocal, que eles conseguem usar um laser para ver uma biópsia em vivo. Enquanto está sendo feita a endoscopia em tempo real, eles conseguem analisar o tecido como se fosse uma biópsia feita em tempo real. Nós temos como mensurar a reação tecidual num ser humano a um agente irritante por causa que a pessoa está viva, já não tem como olhar o tecido de alguém vivo só numa lâmina que tu tira a biópsia. Então, se o tecido está morto, ele não é capaz de avaliar uma reação imunológica. Daí os japoneses, o que eles fizeram? Eles pegaram pessoas e diziam, sou intolerante à cebola. Eles pegaram para endoscopia, injetaram cebola no tecido e viram o que acontecia em tempo real. E as pessoas tinham reação imunológica local à cebola. Então talvez as pessoas sejam intolerantes, só nós não temos uma intolerância orgânica, uma coisa mensurável, mas nós somos incapazes de mensurar isso no momento pela falta de tecnologia. Talvez daqui a uns 10 anos isso mude totalmente, a gente não fale mais intestino irritável, a gente diga que alguém tem intestino irritável, na verdade é intolerante a alho e cebola. Nós fizemos lá um teste de endoscopia confocal e vimos que alho e cebola causam reação imunológica no intestino fino delas.
Então elas não podem ingerir alho e cebola e tem que excluir isso da dieta. Porque a alergia alimentar nós até podemos medir, mas a alergia alimentar a gente mede de forma sistêmica, a gente não consegue medir de forma local. A gente pode fazer um prick teste dermatológico, que a pele é exposta, que é aquele teste que se coloca a alergia na pele e se vê se forma uma reação, só que isso é na pele, isso pega coisas sistêmicas dermatológicas, a gente não consegue fazer isso no intestino, porque o intestino é um local vivo, tu não tem como fazer isso em vivo, a menos desse método que o japonês dispõe. Aqui no Brasil nós estamos muito longe de ter esse tipo de tecnologia, isso é muito, muito caro. Mas eles fizeram um estudo de prova de conceito para nos mostrar, tipo, isso é algo para o futuro. Talvez a endoscopia confocal, que não tem tanta aplicação já no mundo real, seja o futuro uma coisa que possa usar ela. Então vale a pena desenvolver esse método e popularizar para que mais pessoas possam usar na prática. Muito bem, doutor. Muito obrigado aí pelas suas respostas. Ainda temos mais perguntas, mas antes de passar para as próximas perguntas, eu gostaria muito de agradecer à Escola de Gastronomia da UX, né, pelo apoio na divulgação da nossa live de hoje. E a Escola de Gastronomia UX ICIF é a terceira escola no mundo com a metodologia ICIF, e a primeira localiza-se na cidade de Constiglioli d'Asti, no Piemonte, sede mundial do ICIF. A segunda localiza-se em Xangai, na China. E a terceira, pessoal, em convênio com a UX, em Flores da Cunha, isso mesmo, Flores da Cunha RS, aqui do nosso ladinho, né, de Caxias do Sul. A escola oferece para os profissionais da gastronomia ou para aquelas pessoas que pretendem ingressar o ramo do curso de formação básica de chefe de cozinha, e também temos a disciplina de panificação artesanal. Então fica a dica aí para quem quiser se especializar, né, em pães artesanais, depois de ver todos esses benefícios que a fermentação, que a levedura, né, artesanal traz ao corpo humano. Vamos então à próxima pergunta no ar, então, dos nossos ouvintes que estão conosco, é da Maria Angélica Santos. Ela pergunta: o uso da kombucha auxilia na recuperação do intestino irritado? Isso é uma boa pergunta, porque nós não temos a resposta ao momento, porque é da questão da microbiota intestinal. Nós não sabemos como manipulá-la de forma efetiva hoje. Embora nós tenhamos já uma evidência muito importante relacionada a ela a múltiplas doenças, inclusive a doenças que parecem ter relação direta, como depressão, a gente sabe que tem relação com microbiota intestinal, as doenças inflamatórias intestinais têm relação com isso. Então a microbiota intestinal é um campo futuro para exploração terapêutica muito grande. Tem alguns fundos que os norte-americanos desenvolveram para pesquisa de microbiota intestinal, que vem se desenvolvendo muita tecnologia em relação a isso. No entanto, a impressão que nós temos como seres humanos é que a microbiota intestinal é muito complexa para o nosso cérebro. A gente vai precisar dos computadores para nos ajudar a compreender as relações entre elas. Porque no mesmo momento em que a microbiota, que nós modulamos nossa microbiota também nos modula, ela nos modifica também. Tem, por exemplo, um estudo que usou probiótico para tratar depressão leve, foi positivo. Então, tem algumas coisas curiosas sobre a microbiota que nós estamos ainda a entender melhor. Por exemplo, se a gente pega fezes de uma pessoa cronicamente magra, como se brinca que é magro de ruim, e tu injeta essas fezes numa pessoa obesa, a pessoa obesa perde peso. Então, a microbiota é uma coisa que tá muito na moda para ser melhor investigada. E a gente acredita que o uso de bebidas fermentadas ou alimentos fermentados poderia melhorar a microbiota e poderia melhorar sintomas do intestino irritável. No entanto, o modelo de ensaio randomizado disso é um pouco complicado de comprovar com ciência dura. Então, as nossas evidências científicas não são tão boas nesse lado, com a dificuldade técnica de tu isolar esse tipo de intervenção no ensaio randomizado contra placebo, é difícil tu placebar esse tipo de coisa, porque é tudo meio fermentado e digere na alimentação. Então, isso é um pouco complicado estudar isso e isolar isso. O que a gente tem, por exemplo? A gente tem um estudo turco em que se usou kefir para tratar intestino irritável em pacientes turcos. Isso melhorou em todo mundo que usou kefir em sintomas de intestino irritável, reduziu os scores. Mas eles não conseguiram placebar, não foi possível comprar contra placebo, por causa que muita gente gera kefir no dia a dia na Turquia. Então, não é possível placebar porque as pessoas já estão ingerindo kefir.
Então, uma resposta científica com ciência dura é complicado se obter, mas nós acreditamos que possivelmente o uso de bebidas fermentadas ou alimentos fermentados poderia ter algum impacto positivo no intestino irritável, embora não haja uma resposta de ciência dura definitiva sobre o assunto. Muito bem, doutor, né? Ótima explicação, assim, estamos, assim, maravilhados com tanta informação sobre a fermentação natural, né? E eu sou um fã, né, posso dizer assim, de panificação artesanal. Ainda não ministrei, ainda não fiz a minha disciplina de panificação na universidade, mas já estou produzindo meus pães, né, artesanais em casa. E realmente, pessoal que está conosco nesta tarde, quando a gente ingere, né, o pão feito de uma fermentação, por exemplo, de 24 horas, de 36 horas, a gente come, né, aquele alimento, aquele pão, e sente o intestino como se estivesse mais leve, né? Não fica aquela coisa pesada, aquele peso no nosso estômago. E eu convido que quem ainda não experimentou, né, que possa experimentar o pão de fermentação natural e comprovar, né, os benefícios, assim como o Dr. Jonathan está conosco nesta tarde, nos trazendo essas informações muito importantes, né? Inclusive para nós que cursamos, né? Eu também estou cursando o curso de gastronomia, tenhamos esse conhecimento. Mas temos mais perguntas, doutor. Temos mais perguntas ainda no ar. Agora temos a pergunta, olha só, da professora Osana Simadon, que está conosco nesta tarde. Obrigado pela presença, professora. Atualmente, as pessoas fazem dieta sem glúten para emagrecer. Quem não tem problemas com glúten, ao retirar, podem ter problemas secundários à restrição? Isso com o tempo? A palavra é sua, Dr. Jonathan. Sim, nós acreditamos que pessoas que não são celíacas não devam retirar o glúten da dieta, porque isso tem alguns estudos observacionais, não são randomizados, mas que estudaram pessoas tirar o glúten da dieta sem ser celíacos e isso aumenta o risco cardiovascular. Porque a dieta isenta de glúten é uma dieta pobre em grãos integrais, e grãos integrais são extremamente necessários para reduzir o risco cardiovascular. Eles acabam ingerindo mais alimentos industrializados, por causa que produzir coisas sem glúten em casa é muito trabalhoso, então eles acabam dispondo muito mais de biscoito processado, de arroz, alimentos processados, e alimentos ultraprocessados são muito tóxicos à saúde em geral. Então, atualmente a recomendação é contra prescrever dieta isenta de glúten em pacientes não celíacos a longo prazo, certo? E tirar o glúten da dieta emagrece a curto prazo, porque no momento que tu te adapta a ingerir carboidratos sem glúten, tu volta a ganhar peso. Porque nada mais é que tu troca o carboidrato do trigo, filtrando do trigo, as coisas do trigo, pelas coisas do arroz, do milho, do polvilho, por outros carboidratos. Na verdade, o ideal numa dieta para emagrecer é o que chama de dieta mediterrânea, que é uma dieta rica em proteína, gordura de boa qualidade e vegetais e legumes, uma dieta que tu evite alimentos processados, farinha, açúcar, e principalmente não ingira açúcar, porque açúcar a gente não precisa na nossa dieta, açúcar engorda, dá gordura no fígado, causa problema de intestino e faz muito mais mal para nós do que o trigo faz em geral para nós. Se mudou o foco do açúcar como o vilão das doenças do mundo moderno para o glúten como vilão em algum momento nessa última década. O açúcar é o grande vilão do mundo moderno e as pessoas agora, ao invés de comer biscoito doce de trigo, estão comendo biscoito doce de arroz, que é a mesma porcaria, é a mesma coisa que faz mal para o coração delas, entope as artérias, aumenta o cardiovascular, é a mesma coisa, o negócio é o açúcar e não o carboidrato que vem adoçado, o grão que a gente adoça. Acho que tu mudou o teu microfone. Ok, obrigado, doutor. Obrigado aí pelas suas respostas, né? São muitas as curiosidades que vêm chegando no nosso canal, mas eu quero convidar você de novo, clique ali no meu canal, deixe seu like ali para mim, né? E me siga nas redes sociais, Ronaldo Dias, né? Instagram, Facebook, Spotify, SoundCloud. Sempre estamos com novidades, né? Com temas atuais que possam ajudar
o nosso próximo, né? Que possam ajudar a você que está aí do outro lado da tela. Estava aqui pensando nas minhas produções, né? Porque eu aprendi em casa, né? Eu ganhei aí de aniversário um curso online de panificação artesanal e meio que autodidata, né? Fui fazendo os meus pães, o meu fermento ali a partir do zero, e é muito interessante acompanhar todo esse desenvolvimento, todo esse preparo da fermentação natural, e é muito bom saber, né, que esse pão que tem lá, esse fermento que tem um registro lá de muitos anos atrás, ele está sendo produzido novamente, né? Muitas pessoas estão investindo na área, né? E eu gostaria de convidar quem está aí do outro lado da tela, né, que invista na sua saúde, né, que possa ter uma alimentação mais saudável. E, pessoal, fermentação natural nada mais é do que água e farinha. É isso, água e farinha e muita paciência, né, de esperar ali o nosso levain nascer, né, podemos dizer assim, e depois produzir os nossos pães, né? Mas ainda temos, Dr. Jonathan, ainda mais 14 minutinhos ainda, né, de live. Não sei se mais alguém teria alguma pergunta, né? Rudinei que está aí, Rudinei Piscinini que está aí conosco. Temos aí uma pergunta do Matheus. Obrigado, Rudinei. Quais os principais motivos, é isso? Ou alimentos que causam inchaço abdominal frequente? É com você a palavra, doutor. Isso depende da doença diagnosticada, não tem uma resposta definitiva sobre isso, direta, objetiva, mas se nós pensamos em intestino irritável, é o grupo dos alimentos dos FODMAPs, que é aquela lista grande de alimentos que eu passei, que são fermentáveis. Só que ninguém deve fazer essa dieta totalmente restrita a longo prazo. Essa dieta tu vai ver de sol, luz e frango e carne de gado. Tipo, é uma dieta extremamente restritiva. Tu tem uma lista de 50 alimentos que não podem ser comidos. Tipo, uma dieta extremamente restritiva. Ninguém deve fazer ela a longo prazo. Mas o objetivo da dieta é as 3 etapas, que tu descubra o que causa o inchaço. Então, aqui na região, que eu diria alho e cebola, são os 2 alimentos mais ricos de FODMAPs, que tem maior teor de FODMAPs, nós diríamos com mais frequência. Então, elas são alimentos que causam gases, inchaço abdominal. Aqui na região, para quem tem intestino irritável, a gente costuma explicar bastante com história, tentar restringir a ingesta de alho e cebola, e temperos pulverizados, aqueles temperos em pó, tipo sazon, meu arroz, meu feijão, aqueles temperos realizados, eles vêm com pó de alho e cebola, e o sabor do alho e cebola está nos FODMAPs, os açúcares deles. Então, vem ali tudo que fermenta no intestino do alho e cebola vem no sachêzinho. Então, tipo, o sachêzinho dos gases. Tu come um arroz feito com aquele pozinho, aquilo tu vai ficar estufado. Que é uma razão pela qual uma queixa frequente de consultório agora, uma coisa que a gente ouve muitos pacientes no consultório atualmente. Eu almoçava sempre no restaurante quando estava trabalhando. Agora que eu estou fazendo home office, eu almoço em casa, não fica mais inchado. Mas sempre que eu comia no restaurante, eu ficava inchado. Sim, porque não muito esses temperos industrializados, esses pozinhos para caldo de galinha, caldo quinor, sazon, esses troços ultraprocessados, extremamente deletérios para a saúde, ricos em sódio, FODMAPs, essas maldição aí, se usa muitos restaurantes aquilo. Então as pessoas ficam muito inchadas porque comem isso, e daí elas começaram a comer em casa com os home office, eles fazem em casa, eles sabem colocando na comida e param de ficar estufados, inchados depois de comer. Então, esse é um relato muito frequente por causa da pandemia que a gente ouviu no consultório isso. Ok, doutor, muito obrigado aí pela sua resposta. Temos mais uma pergunta. Rudinei, por favor. Professora Osana Simadão, então, é uma pergunta que também eu gostaria de fazer, estava pensando nessa mesma pergunta. O uso de suplementos para o intestino pode gerar dependência? O que seria suplementos para o intestino? O que seria isso? Seria probióticos, laxativos, que é um termo vago, não entendi muito bem isso que quer dizer. Eu creio que ela se refere a suplementos que é vendidos, oferecidos suplementos nas farmácias ou em produtos naturais.
Mas na forma de alimentos... Não, em forma de medicação, no caso. Acredito que é essa a pergunta que ela se refere. Depende, porque suplementos para o intestino é uma coisa muito ampla, tem muitas coisas que entram dentro desse grupo. O que a gente pensa, laxativos, irritativos do intestino, como bisacodil, lactopurga, etc., podem causar dependência. Probióticos. A gente não recomenda que probióticos sejam usados de forma contínua, sejam testados, têm benefícios por um tempo, retira, até porque a evidência científica dura sobre probióticos para o intestino é escassa. Desculpa, doutor, mas ela colocou ali no chat, né? Probióticos para a flora. Desculpa interromper sua fala. Eu estava começando a responder. Então, o uso de probióticos, a evidência científica dura sobre eles para o intestino é bem escassa, porque a gente não sabe muito bem como é que eles funcionam, ou eles... Basicamente, a gente randomiza probiótico contra placebo é negativo. Tá? É basicamente isso que acontece no científico. Para intestino não funcionam. O que a gente tem basicamente? A gente tem os Reuteri, que a marca mais famosa é o Provence, que funciona para crianças com cólicas abdominais. A gente tem o Bifidobacterium lactis, que tem algum benefício para pacientes com intestino irritável. O Activia, curiosamente, o probiótico dele foi testado contra placebo e foi melhor que placebo para estufamento. Então, com ciência dura não tenho como responder essa pergunta, porque a nossa ciência sobre o assunto é muito escassa. Então, o que eu posso responder isso para ti, Osana, é que, na verdade, nós não temos resposta para isso, porque nós não entendemos ainda o suficiente o papel do probiótico no intestino. Quando nós damos probiótico para o paciente, o intestino do paciente a flora intestinal não muda como a gente gostaria que ela mudasse. Então, exceto o transplante de microbiota fecal, em que tu troca a flora do paciente por uma flora de um doador, a gente não consegue modificar de verdade a flora do doente. Então, a resposta para essa pergunta é que nós não temos resposta no momento. Nós precisamos de mais alguns anos para a ciência responder isso de uma forma definitiva. Inclusive, a Sociedade Americana de Gastrologia não se posiciona sobre isso. Eles dizem que não há recomendação no momento que se possa dar dos probióticos para tratar doenças intestinais, exceto cólica na criança e algumas situações pontuais que alguns estudos foram positivos. Então, embora probiótico se prescreva muito, não existe ciência dura sobre o uso delas que mostre benefício. Tanto que as sociedades não recomendam que nós usemos eles de praxe ou de forma contínua, nós não sabemos que eles fazem exatamente como eles funcionam, e porque quando nós testamos eles contra placebo, eles não funcionam. Então não temos uma resposta para isso, infelizmente, no momento. Ok, doutor, obrigado. Não sei se me fiz claro ou não responder a pergunta e explicar por que não tenho como responder. Ok, doutor, obrigado. Temos uma última pergunta, né? Ainda temos aí 7 minutos. Sara Fontana, é possível prevenir as intolerâncias? Essa é uma excelente pergunta que nós também não temos resposta com ciência dura no momento. Por quê? Nós vemos o fenótipo da intolerância, que é o gene eu vou voltar um pouquinho ao conceito de segundo grau lá de genética. Nós temos genótipo e fenótipo. Nós temos o gene da hipolactasia, o gene da doença celíaca, que é o genótipo do paciente. Nós temos o fenótipo, que é uma manifestação clínica do doente, é o jeito como a doença se manifesta. Então a intolerância é um fenótipo, a intolerância à lactose ou a doença celíaca, que é a doença do glúten, são fenótipos. Nós não sabemos o que torna o genótipo um fenótipo. Essa é a pergunta de um quintilhão de dólares. O que transforma um gene inativo num gene ativo? Na doença celíaca, na intolerância à lactose, na artrite reumatoide, na espondilite anquilosante, na doença de Crohn, na hepatite ulcerativa. O que faz um gene que, quando tu é criança, não codifica nada, começar a codificar algo na vida adulta?
Por que esse gene ativa e por que ele começa a funcionar? Essa pergunta de $1 bilhão. Quando a gente conseguir descobrir o que ativa um gene inativo, a gente começa a conseguir suprimir esse gene e curar a doença celíaca, curar a intolerância à lactose, curar a artrite reumatoide, curar a doença de Crohn, curar a retocolite. Então essa é a grande pergunta, como é que a gente consegue bloquear a expressão gênica de um gene não expresso? Quanto à prática diária, o que a gente recomenda aos pacientes? Evitar alimentos ultraprocessados, porque a gente sabe, isso é muito separado na nossa epidemiologia das doenças. A vida rural, os pacientes têm poucas intolerâncias, poucas doenças autoimunes, e na vida urbana, eles têm muito disso e muitas doenças autoimunes. Então, tem algo na nossa alimentação urbana, nossa vida na cidade, que aumenta as intolerâncias e aumenta as doenças autoimunes. Então, o que a gente geralmente sugere aos pacientes do consultório que vêm nos programas de doenças autoimunes: evite comer comida industrializada, evite comer comida processada, tente evitar comer alimentos que vêm embalados em plástico, tentar usar mais alimentos orgânicos, evitar o açúcar, o açúcar faz mal para a gente, tentar cuidar com essa questão alimentar, tentar voltar à era que a gente era caçador-coletor, comer uma comida mais real, mais de verdade, não viver de... Não viver de salgadinho, essas coisas que a gente acaba ingerindo na vida urbana, tentar comer mais próximo que se come no campo, certo? E eu recomendo para isso, quem quiser acessar o site do GDIB, do Grupo de Estudos de Doenças Inflamatórias do Brasil, do qual eu faço parte, sou sócio, que estuda o papel da doença de Crohn e retocolite ulcerativa, www.gedib.org.br, que lá tem bastante material para os pacientes sobre intestino irritável, doença de Crohn, nutrição, grupos de apoio para pacientes com doenças inflamatórias intestinais, que é uma doença que no ambiente urbano vem causando uma pandemia. Até recém foi aceito para publicação nossa e está impresso um artigo que nós fizemos na UX com o Dr. Vincent, que é um gastrologista colega nosso. Foi a tese de conclusão da residência de medicina interna dele, em que a gente analisou a epidemiologia da doença inflamatória intestinal aqui na cidade. Foi aceito para a publicação do São Paulo Medical Journal. Então, também um artigo interessante sobre o melhor estudo e conhecimento das doenças inflamatórias intestinais, que entra muito essa relação do ambiente urbano versus rural. Ok, doutor, estamos nos encaminhando, então, para os nossos minutos finais da nossa live. Isso é uma pena, né? Um assunto tão interessante, né? É muito bom poder aprender com você nessa tarde. Desde já eu quero deixar aqui o meu muito obrigado pelo seu aceite ao convite, né? Para vir discutir conosco sobre esse assunto que é tão atual, né? Que faz tão bem à nossa saúde. Também eu quero deixar o meu agradecimento ao professor Mauro Cingolani, que é o diretor técnico da SLAG, da Escola de Gastronomia da UX, o qual nos ajudou na divulgação dessa live desta tarde. E agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado da tela. E convidá-los mais uma vez, dê um like aqui no meu canal, me siga nas minhas redes sociais, sempre estarei aqui trazendo um tema, né, atual, interessante, que possa ajudar e beneficiar você e a sua saúde. Dr. Jonathan, por favor, suas palavras finais. Gostaria de agradecer pelo convite. A interdisciplinaridade é algo que a gente vem defendendo muito no curso de medicina. Nós viemos trabalhando em pesquisas com a informática, desenvolvendo inteligências artificiais, com a engenharia, com a educação física, estudando o papel do exercício em algumas patologias, com a fisioterapia. É muito importante a interdisciplinaridade no ambiente acadêmico, como a Universidade de Caxias do Sul, é muito importante que isso seja defendido. É uma coisa que o curso de medicina vem tentando defender, que ele crie pontes com as outras disciplinas dentro da nossa universidade. Agradecer pelo convite e lembrar que açúcar faz mal à saúde, evitem ingerir açúcar para poderem ser mais saudáveis durante a vida. Obrigado pelo convite. Obrigado, doutor. Obrigado, Rudinei, que está ali nos bastidores, nos auxiliando. Obrigado a todos vocês que tiraram essa uma horinha, né, para aprender muito sobre fermentação natural. E se você quiser saber mais, corre lá nas minhas redes sociais. Ronaldo Dias, estarei lá
para conversar com você. Obrigado a todos e uma ótima tarde. Até mais.